Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, nos encontrarmos mais uma vez nesse começo de dia. Hoje é quarta-feira e segue aquele convite pessoal para o nosso encontro logo mais a partir das 7 horas da noite. Será muito bom poder contar com a sua presença em nossa igreja, onde estaremos reunidos em nosso culto de oração. Oportunidade para orar uns pelos outros, compartilhar nossas necessidades, nossos anseios. Também oportunidade para estudar a palavra de Deus. Nesse mês de julho temos enfatizado muito a obra missionária em nosso estado. É bom conhecer um pouco mais desse trabalho. Se você está próximo a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica, visite-a hoje à noite. Normalmente há culto de oração, uma oportunidade excelente para estar na presença de Deus em companhia de outras pessoas. Aos aniversariantes de hoje, um grande abraço carregado de um grande desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida e cuide de seu viver. E a todos, o convite para voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus neste momento. Quero mais uma vez fazer uma referência à campanha dos 100 dias que impactarão o Brasil. Essa campanha, que vai até o final desse mês de julho, tem proposto a cada manhã uma nova reflexão, um novo estudo da Palavra de Deus. O devocional de hoje foi escrita pelo pastor Gilberto Wegerman, pastor ali em Brasília, no Distrito Federal, e ele fala sobre um tema muito interessante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tema mencionado por ele, embora não sigamos exatamente o conteúdo e o teor de sua devocional, mas o texto é um texto ao qual ele faz referência e um tema que vale a pena refletir. Eu quero, então, convidá-lo a ler comigo, nesse instante, o versículo que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5. Leiamos este texto. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O apóstolo Paulo se dirige a Timóteo e fala da alegria que ele tem ao perceber o testemunho de vida de Timóteo, o compromisso que ele houvera assumido e demonstrar em toda a sua vida, em toda a sua conduta. E aqui Paulo faz referência à origem desse comportamento, à origem dessa atitude. Para Paulo, a fé presente, verificada na vida de Timóteo, a atitude que ele demonstra é reflexo daquilo que houve primeiro na vida de sua mãe e de sua avó. Perceba então que Paulo quer mencionar o ambiente do lar como aquele no qual Timóteo recebera a influência para a sua fé. O tema então que chama a nossa atenção é a importância da família na preservação da fé, na preservação de nossas convicções em relação a Deus. Somos diretamente influenciados no ambiente familiar pela visão de Deus e pela visão da fé que nós encontramos ao longo do nosso processo de desenvolvimento e de formação. Se você for para as páginas das Escrituras, vai perceber que por diversas vezes há uma preocupação em estimular a transmissão dos valores, dos ensinamentos a respeito de Deus aos nossos filhos. Desde os livros da lei, quando encontramos, por exemplo, nas narrativas do livro do Êxodo, a preocupação com a preservação de determinadas histórias de vida que falavam sobre Deus e sobre a relação de Deus com o seu povo. É assim que Deus ensina e determina a Moisés que celebre a Páscoa e utilize a Páscoa como oportunidade para transmitir à nova geração, para transmitir aos filhos a mensagem e a lição da libertação do Egito. Mais adiante, no momento da conquista da terra, quando o povo atravessa o rio Jordão, sob a liderança de Josué, Deus instrui Josué a estabelecer um monumento, justamente para que houvesse um pretexto para ensinar aos filhos e contar aos filhos a respeito daquilo que houvera acontecido na trajetória do povo quando da conquista da terra prometida. E vamos encontrar essa preocupação em vários outros textos. Mais adiante, ainda nos livros da lei, vamos encontrar uma declaração explícita no livro do Deuteronômio, quando Deus estabelece que as palavras, os ensinamentos determinados por ele, deveriam estar no coração de cada um, mas deveriam também ser ensinados aos filhos, transmitidos aos filhos em todas as ocasiões e em todas as oportunidades, para que esses conceitos se consolidassem na mente e no coração das novas gerações que se formariam. Com isso, não apenas estaria preservada a revelação divina,
mas estaria preservada a relação do povo com Deus. Nós temos que reconhecer que algumas vezes temos falhado no modo como transmitimos aos nossos filhos esses valores e esses conceitos. Paulo deixa bem claro que na vida de Timóteo foi fundamental a atitude daquelas que o criaram e daquelas que transmitiram a ele a fé que tinham em Deus. Isso somente é possível quando em nossos lares nós criamos oportunidades para que essa fé seja compartilhada, para que essa fé seja conhecida. Ensinamos aos nossos filhos, no modo como nós agimos em nosso dia a dia, nos valores que determinam nosso proceder, nosso modo de caminhar, mas também ensinamos aos nossos filhos proporcionando ocasiões, oportunidades, momentos em que podemos orar em família, em que podemos conversar com Deus juntos, em que podemos ler a palavra de Deus coletivamente. Um instituto que alguns chamam de culto doméstico, culto em família, a oportunidade para estar reunidos com nossos filhos especialmente e com eles compartilhar a palavra de Deus, com eles refletir sobre aquilo que Deus nos tem ensinado. Na campanha que fizemos referência dos 100 dias que impactarão o Brasil, como é interessante que essas devocionais diárias sejam lidas em família, sejam compartilhadas em família, que os motivos de oração propostos aqui, todos eles voltados para a nossa pátria, sejam apresentados e lembrados em família, que a nossa comunhão com Deus seja vivida como família. Acredite, isto reforçará muito a comunhão familiar. Isso será fundamental, inclusive, para que conflitos sejam dirimidos, para que dificuldades sejam superadas, para que a harmonia possa reinar nos relacionamentos familiares. Significa dizer que se há crises, isso não deve servir de desculpa para que a família não se reúna, mas deve ser um motivo a mais para que se tente proporcionar momentos de oração em conjunto, de oração em família. Fica então a recomendação, a que sejamos cuidadosos e zelosos na transmissão dos valores bíblicos aos nossos filhos, mas que aproveitemos cada oportunidade para, em família, nos colocarmos diante do Senhor em oração e cresceremos juntos em nossa relação com Deus e em nossa relação uns com os outros. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque podemos compartilhar uns com os outros a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a responsabilidade, a tarefa, a missão que temos de transmitir aos nossos filhos os ensinamentos da Tua palavra. Ajuda-nos a viver conforme os valores ensinados nas Escrituras e a nos comportar em conformidade com esses valores. E ajuda-nos a viver em família, momentos de comunhão contigo. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.